Oi, pessoal. Estamos aqui de novo para dar continuidade às nossas aulas. E conforme prometido, hoje nós vamos tratar daquele período que ficou conhecido como a Antiguidade. E eu, desde garoto, desde aluno, quando eu ouvia falar que nós trataríamos desse período, né, da Antiguidade, eu mesmo me perguntava, poxa, mas para que eu tenho que estudar alguma coisa lá da antiguidade, né? O nome já coloca uma marca de coisa antiga. Bom, com o tempo as respostas vieram e principalmente eu percebi que, e gosto de passar para todos os meus alunos, de que qualquer assunto que a gente trate em história, esse assunto ele só é tratado porque ele ainda traz desdobramentos para o dia de hoje. Não tem cabimento a gente estudar alguma coisa que tenha acontecido no passado e que tenha ficado lá. Isso não faz sentido, né? O que faz sentido é a gente entender determinados pontos, determinadas situações que ocorreram, mas que ainda hoje interferem na nossa vida. Por isso é que é importante para a gente passar a compreender melhor e gostar de estudar esse período, a gente compreender que é na antiguidade que começam a surgir circunstâncias, situações que estão presentes na nossa vida até hoje. Nesse período que nós vamos tratar hoje, a antiguidade ela se compõe de 4 momentos principais. A gente analisa as sociedades do Egito, a gente analisa as sociedades da Mesopotâmia, depois a sociedade grega, antiga, obviamente, e a sociedade do Império Romano. São esses 4 principais momentos que a gente vê. Hoje, nós vamos começar a conversar um pouquinho do Antigo Egito. Primeira coisa, nós vimos nas aulas anteriores que a agricultura ela foi fundamental para o que vai acontecer dali para frente. Pois bem, se vocês repararem, quando a gente estuda a sociedade do Egito e a sociedade da Mesopotâmia, ambas estão localizadas junto a grandes rios. No caso do Egito, junto ao rio Nilo. No caso da Mesopotâmia, vou me adiantar um pouquinho, é a região, e daí o nome Mesopotâmia, uma região entre rios, entre os rios Tigre e o rio Eufrates. Ambas sociedades são conhecidas como sociedades hidráulicas, exatamente por terem como fundamento a presença do rio. E é claro que essa presença do rio está diretamente ligada à atividade principal dessas sociedades, que era a agricultura. Ok? Então agora vamos nos ater à questão do Egito. O Egito, ele, ao longo do tempo, ele vai se desenvolver ali um grande império. Para facilitar a compreensão do estudo, os historiadores dividem a história egípcia em Antigo Império, Médio Império e Novo Império. O Antigo Império ele vai mais ou menos de 3.200 a 2.000 a.C. É nesse momento do Antigo Império que vai surgir nessa região a ideia de um Estado organizado. É o que a gente chama de consolidação do Estado, onde já vai haver uma estrutura de governo, uma divisão de tarefas dentro da sociedade, onde cada pessoa sabe o seu lugar, sabe a sua missão, sabe as suas responsabilidades perante o conjunto daquele grupo. E como a atividade ela era toda voltada principalmente para a agricultura,
essa relação com a natureza era muito forte. E a questão das chuvas, a questão da cheia do rio, tudo isso envolvia um misticismo, vamos dizer assim, uma preocupação que fez, com o passar do tempo, que as lideranças se incumbissem de meio que prever alguns fatores que beneficiavam ao grupo. Essa capacidade, e aí leia-se conhecimento, essa capacidade de antever problemas e de buscar soluções, vai fazendo com que gradativamente vá se formando uma elite. E dentro dessa elite, uma espécie de adoração pelo povo, a ponto de que, com o decorrer do tempo, o líder político do Império Egípcio vai se tornar também uma espécie de líder religioso, chegando ao ponto de ser considerado inclusive um deus. É óbvio que nós estamos falando da figura do faraó, conhecido de todos. O faraó, ele representa para nós, que estamos agora no século XXI, a figura do faraó representa uma tendência que ainda hoje muitas pessoas têm de idolatrar seus líderes. Nada mais presente, nada mais atual do que essa tendência que muitas pessoas têm de idealizarem os seus líderes políticos e até mesmo de endeusarem os seus líderes políticos. A humanidade já passou por isso diversas vezes e o Brasil também. É nesse período, por conta dessa grande idolatria e também por uma fé de que haveria vida após a morte, se acreditava nisso, os egípcios acreditavam fielmente nessa hipótese. Eles tinham uma relação muito direta com a natureza, e a gente sabe que a natureza tem todo um ciclo de vida e morte, e uma vida que se renova, e eles traziam isso também para a ideia do ser humano. Então eles acreditavam numa recuperação da vida. E para isso, eles desenvolveram técnicas, inclusive a técnica da mumificação do morto, o embalsamamento das múmias, a tal nível que era essa confiança de que haveria vida após a morte. No caso específico do faraó, a coisa ia a um limite do extraordinário, com a construção das pirâmides. Essas pirâmides, que são obras que até hoje a gente tanto admira, obras imensas, gigantescas, mostrando simbolicamente a confiança naquilo que eles acreditavam e também a adoração que tinham pelo faraó. As pirâmides eram obras, poderíamos chamar hoje de obras de Estado. Toda a sociedade se envolvia na construção de uma pirâmide. Envolvimento econômico, envolvimento de mão de obra, decisão política, tudo estava em torno da construção da pirâmide. Diferentemente do que sempre se pensou, hoje sabe-se que a maioria dos trabalhadores que construíram as pirâmides não eram escravos. Essa maioria não era escrava. A maioria eram de operários, hoje consideraríamos assalariados, que eram empregados dos grandes construtores. E como as pirâmides eram obras de Estado, esses grandes construtores cediam mão de obra para participar da construção. Existem documentários onde pesquisadores encontraram pela face escondida dos blocos nomes esculpidos de operários dizendo: fulano de tal trabalhou aqui, fulano de tal, empregado da empresa tal, trabalhou aqui. São vários os blocos que têm essa marcação, indicando que a maioria deles era
de certa forma, assalariada.